E depois de falar de tantos problemas, de tantos questionamentos, tantas angústias que pulularam aí pela frente, hoje é o dia de tentar, minimamente, falar de algumas possíveis soluções, né? Longe de mim brincar de gênio da lâmpada, achar que a gente vai tirar coelho da cartola e resolver todos esses problemas que foram apontados até agora com 2 ou 3 textos, não é essa ideia. Eu selecionei apenas dois tópicos do texto do Tucídides que eu acho que ainda, né, vale a pena a gente reter por N razões, um que me parece ponto pacífico, o outro extremamente problemático, por isso que eu selecionei ele para hoje, tá? Então, sem botar o carro na frente dos bois, com relação ao primeiro tema, né, que é justamente a questão da lucidez, a questão de você ser capaz de enxergar com clareza a realidade, sem os filtros que todos os malucos, insanos e estúpidos de plantão querem colocar na frente dos nossos olhos, né, para esse primeiro texto, que compreende os parágrafos, né, do livro 1º, do 20 ao 22, e do livro 5, né, o parágrafo 26, desculpa, eu já trabalhei isso em alguns textos ao longo da minha trajetória, eu não sei se, eu deixei, se eu não me engano, indicado na bibliografia, né, agora, de novo, sem querer fazer propaganda, mas como está o texto aí, eu deixei indicado na bibliografia, aquele é um capítulo de um livro que eu publiquei, né, O Fracasso e Verdade, o 3º capítulo se chama O Problema da Verdade em Tucídides, né, eu deixei ele aqui já aberto, vou copiar o link, se alguém quiser xeretar lá, o livro é downloadável gratuitamente. Ixi, o link não foi inteiro, não sei porque ele cortou na metade aqui, vou tentar botar de novo, vamos ver o que ele faz. Ele corta na metade, não sei porquê, mas eu imagino que se vocês copiarem e colarem no navegador, baixa fácil, né? Então tá lá esse 3º capítulo, que é especificamente sobre, né, entre outras coisas, especificamente sobre parágrafos 20 a 22 do livro 1º, né, em que eu discuto um pouco os problemas que Tucídides levanta ali. Acabei não mencionando, devia ter mencionado antes, eu abri agora, eu lembrei. Sabem todos aqueles textos extras que eu tenho posto, né, ao longo das aulas? Eu estou passando aqui para... eu não estou compartilhando a tela, desculpem. Deixa eu compartilhar a tela, que aí vocês visualizam. Sabem todos aqueles textos extras que eu passo para vocês antes dos encontros, por exemplo, né, dos jornalistas e tudo mais, eu botei no Academia também. Vou botar o link aí também, quem quiser baixar, fique à vontade. Eu deixei dos 5 encontros numa sequência. É esse 3º link que aparece para vocês aí, das 7h42, tá? Então, só para quem quiser xeretar, mande lá. Então, sem mais delongas, vamos lá para os nossos tópicos, né? O primeiro, como eu falei, alternativas e desafios democráticos permanentes, né? Atenção meticulosa à realidade factual, é o primeiro tópico, né? Cobre esses parágrafos aqui, né? 20 a 22 do livro 1º, né? 26º do livro 5º, chamado segundo prefácio, um tópico altamente problemático, sobretudo hoje em dia, né? Conciliação ou reconciliação previdente, é o discurso do Hermócrates, lá no livro 4º, tá certo? Então, vamos lá. Né, mais um textinho para começar alguma coisa, para a gente fazer um paralelo com os dias de hoje, né? De novo, eu recorro a um texto estupendo da Eliane Brum, né? Recomendo novamente, nunca vou parar com isso, recomendo veementemente que vocês xeretem os textos dela lá estão linkados também, né? Peguei esse trechinho desse aqui que está lá para vocês, Brasil sofre de fetiche de fardo, outro texto bem recente, né? O que ela diz lá? A fraude da história está se dando na prática, na subjetividade que constitui cada um, na naturalização dos militares determinando destinos, proferindo ameaças e colocando-se acima da lei. Hoje, né, saiu mais uma. Essa é a pior fraude, porque se infiltra nas mentes, altera os comportamentos e se converte em verdade. Fica cada vez mais evidente que a ditadura nunca saiu de nós, porque ao deixarmos assassinos impunes, seguimos reféns dos criminosos que nos subjugaram por 21 anos. Não vejo no mundo um país mais desafiado que o Brasil. Precisa lutar contra uma pandemia com um perverso no poder que contraria todas as leis sanitárias,
que está levando o país ao pódio em número de casos e mortes por Covid, que está destruindo a Amazônia, da qual depende o futuro de todo o planeta, como se realmente não houvesse amanhã, e que está convertendo os brasileiros em párias globais. Ao mesmo tempo, o Brasil tem que restaurar a democracia que nunca se completou, e em plena crise, vestir as pantufas nos generais que foram infectados pela febre messiânica do poder e do autoritarismo. Como é que você combate a fraude na história, né? Como é que você combate esse tipo de problema? Só tem um jeito, né? Só tem um jeito, me parece. Talvez tenha outros que eu não sei se eu endossaria, mas todos esses outros jeitos começam por algo que o nosso querido Tucídides já apontou nesse texto tão famoso, tão recorrente, tão estudado por N autores, né, com muito maior competência que a minha, seguramente, né, que é a atenção, a lucidez, né, manter sempre em mente o que está em jogo, né, e os meios como se chega, né, à decodificação da realidade. Eu não vou aqui fazer nenhuma, como é que se diz? Eu não vou cair na armadilha de uma falácia intelectualista, né, como se por trás da realidade houvesse sempre uma, né, como se a realidade fosse uma cortina física que esconde uma realidade metafísica. Não é isso que está em jogo, muito menos partir do pressuposto que Tucídides tenha encontrado uma panaceia que sirva para todo e qualquer contexto. Não é isso. A questão mais interessante desses 3 parágrafos, me parece, é a ênfase que ele coloca, como eu tentei discutir naquele texto, né, é a ênfase que ele coloca na dificuldade desse trabalho de desencavamento da realidade. Assim como eu mencionei ao longo dos outros encontros para vocês, né, é fácil ser fascista, basta você ceder, né, aos impulsos, quer dizer, o fascismo é a regra, ele não é exceção, a exceção é o projeto, a exceção é a construção, né, a exceção é algo que se propõe. Assim como é fácil ser fascista, é fácil, né, ficar com meio conhecimento, ou pressupor que se conhece o que não se conhece. E o texto do Tucídides é ótimo, no sentido de desencavar, né, retirar camada por camada de vários problemas que podem se contrapor entre a nossa percepção da realidade e aquilo que é a realidade de fato, né, aquilo que pode ser entendido como realidade de fato, né, a atenção sempre ao que seria o real, né. O parágrafo 20, se a gente voltar, acho que todo mundo conseguiu ler esses textos, né, são 2 pagininhas, nem isso, né, o parágrafo 20, ele é o primeiro parágrafo depois do fim da chamada arqueologia da obra de Tucídides, né, até então ele vinha falando dos antecedentes remotos e imediatos da Guerra do Peloponeso, né, e já tinha dado várias dicas de como ele encara, né, o fazer do historiador, né, como que ele tentou reconstruir o passado remoto e próximo a partir dos indícios que ele tinha. É no parágrafo 20 que ele tenta amarrar tudo isso, né, no 21 ele apresenta uma outra proposta e no 22 ele fecha a chamada discussão metodológica. Vamos por parte, vamos ver parágrafo por parágrafo, pular algumas partezinhas só, mas pegar os itens principais. O que eu queria enfatizar com vocês? Né? Os obstáculos, como eu falei, as dificuldades, os problemas que se interpõem entre o nosso conhecimento, né, os nossos modos de conhecer, os nossos modos de acessar a realidade e essa coisa, seja lá o que for, que a gente pode chamar de realidade factual, como ele diz, né? Segundo as minhas pesquisas, foram assim os tempos passados, embora seja difícil dar crédito a todos os testemunhos nessa matéria, né? Quer dizer, segundo as minhas pesquisas, segundo o que eu pude apurar, né, indícios, né, testemunhos do passado, né, passado é algo ao qual se dá crédito, não necessariamente se tem acesso, né, não, a menos que você faça uma mesa branca, você não tem acesso ao passado, tudo bem? E toda essa operação é difícil, toda essa operação é marcada de saída pelo problema, pela dificuldade, né? Que dificuldade é essa? Ele vai começar a destrinchar agora esses N problemas, né? Os homens, na verdade, aceitam uns dos outros relatos de segunda mão dos eventos passados, né? Aceitam relatos que já são meio complicados em si, só que tem outros complicadores, né? Negligenciando
pô-los à prova. São relatos que já são de segunda mão, já vêm, né, retrabalhados, recompostos, sabe-se lá por que caminhos passaram, e que ainda por cima não são objeto de crivo, eles são apenas aceitos, eles são apenas acatados, tá? Negligenciando pô-los à prova, ainda que tais eventos se relacionem com sua própria terra, quer dizer, mesmo para coisas facilmente verificáveis, mesmo para circunstâncias nativas, muitas vezes se aceita uma tradição só porque é a tradição, só porque é o diz-que-diz-que, né, é o ouvir dizer, é o conhecimento transmitido por quem não necessariamente viu, não necessariamente verificou, e está muitas vezes produzindo memória, né, depois do século XX, a gente sabe que a memória não recorda, a memória reproduz, né, ou seja, produz de novo alguma coisa, ela reconstrói eventos e tudo mais, né? Quer dizer, parece que Tucídides teve quase que uma intuição disso, né? Como funciona a memória e como a gente é capaz de reelaborar relatos, muitas vezes ao sabor do prazer e não da utilidade, tudo bem? De novo, volto a dizer, quem puder, dê uma xeretadinha naquele texto meu lá, que eu vou descrevendo, eu vou dissecando um por um, né, os termos gregos por trás desse texto, não vou fazer isso aqui, mas eu vou dissecando um por um os problemas que estão por trás desse texto, e como são 12 obstáculos, né, e como Tucídides vai dissecando um por um, tá? Muitos atenienses, por exemplo, ele vai criticar o problema, né, da tirania da própria Atenas, né, achavam que Hiparco era tirano na época, né, quando houve o atentado promovido por Harmódio e Aristogiton. Eles não sabem que Hipes, quem governava, quer dizer, uma coisa de 100 anos atrás, da própria história local ateniense, os atenienses dão de barato, né, confundem as coisas numa mera tradição local, tá? Ele conta rapidamente o problema, não vamos entrar nisso, né, vale a crítica que ele está fazendo aos atenienses. O ponto central está aqui, né, a tal ponto chega a aversão de certos pela pesquisa meticulosa da verdade. Eu destaquei essa expressão porque talvez, se a gente quiser dar um nome para, parece paradoxal, mas se a gente quiser dar um nome para a obra de Tucídides, talvez ele ficasse feliz em ver a sua obra como uma tzétesis tes aleteias, né, a expressão no grego, né, talvez seja a expressão positiva mais forte de todo esse relato, literalmente, né, a busca da verdade, a investigação da verdade. É uma expressão, para quem quiser comparar, que aparece na Apologia de Sócrates também, está na boca de Sócrates, né, Platão, não necessariamente fazendo eco a Tucídides, seja porque Platão ou não conhecia, pouco importa, ou se conhecia, né, a expressão de uso corrente, né, mas a expressão é muito forte, né, a tzétesis tes aleteias, a investigação, a busca pela verdade, né, traduzido aqui como pesquisa meticulosa da verdade. É isso que ele tenta fazer, me parece. É isso que ele tenta, com essa obra é o resultado dessa tzétesis, né, dessa pesquisa, dessa inquirição, literalmente, pela verdade. Tá? A tal ponto chega a aversão, né, de certos homens por essa pesquisa, e tão grande a predisposição para valer-se apenas do que está ao alcance da mão. Né? Predisposição, né, inclinação, seja por que razão for, prazer, psicologia, né, pouco importa, valer-se apenas, ou seja, a circunscrição a um determinado relato, né, o que ele diria se ele tivesse um WhatsApp, por exemplo, se ele tivesse alguma rede social na época dele, né, valer-se apenas de um único tipo de relato, e relato esse que, para coroar a desgraça, né, está ao alcance da mão, aquilo que é mais fácil. Né, a obra dele vai no caminho exatamente oposto, né, é uma obra que investiga o que é difícil, né, que tenta cotejar versões, né, que tenta lutar contra quaisquer predisposições para aceitar ou não determinados relatos e tudo mais. Quer dizer, a ênfase de Tucídides é justamente na dificuldade, que vai reaparecer na conclusão desse trecho, lá no parágrafo 22. Tudo bem? A obra dele é uma obra que percorre um caminho difícil. Esse me parece o ponto principal. É isso que traduz essa tzétesis tes aleteias, né? Essa inquirição, essa investigação paulatina da verdade. Tudo bem? Ele continua lá, né? Com base na evidência que eu apresentei até agora, ele está falando da arqueologia, né? Ele está falando do relato do passado, do relato né? daquilo que não está à mão, daquilo que ele não consegue vivenciar, ou seja, o passado a gente só consegue acessar indiretamente, você não consegue, né? Enfim, de novo, a ironia, né?
Você não consegue, se você não fizer a mesa branca do passado, né, não tem como você chamar o próprio Tucídides aqui para conversar com ele, chamar Péricles e tudo mais, né, à luz do que eu apresentei até agora, todavia, ninguém erraria, ou seja, um outro problema, né, os homens são sujeitos a erro, né, o problema da hamartia está sempre presente, né, no conhecimento da história, né, a possibilidade do erro é sempre presente, né, mas com base nisso que eu apresentei, ninguém erraria se mantivesse o ponto de vista de que os fatos da antiguidade foram muito próximos de como os escrevi. Veja, ele não fala em exatidão, ele fala em proximidade, né, ele fala em verossimilhança quase. Né, foram próximos do que eu descrevi, afinal de contas, você só pode crer no passado, você não tem acesso ao passado. A gente tem acesso a vestígios do passado, a indícios, né, a provas indiretas, a testemunhos que dão pistas, mas não necessariamente ao passado, tudo bem? Então, só pode falar em proximidade, não em exatidão, né? Foram muito próximos de como os descrevi. Não dando muito crédito, de um lado, a dois problemas muito recorrentes, né, no mundo grego do ponto de vista dele e Tucídides, né? Dois tipos de pessoas, ou formas de conhecimento, né, contra a qual ele constrói o próprio relato, né? Dois tipos de conhecimento, né, distantes dos quais ele tenta construir sua narrativa. De um lado, quais? Né? Qual o primeiro problema? As versões que os poetas cantaram. Qual é o problema dos poetas? Adornando e amplificando os seus temas. Reparem, tem uma sacada interessante aqui. Poetas adornam e amplificam seus temas, diz Tucídides. Ele não diz necessariamente que poetas inventam, né, que poetas forjam seus temas, que eles criam algo do nada, da cartola. Se alguém for na arqueologia, se alguém se recordar da arqueologia, vocês vão ver que lá atrás ele fala em Menelau, ele fala em Minos, ele fala em Guerra de Troia, ele fala em vários temas que hoje, para nós, se não ficarem na divisa entre mito e realidade, estão seguramente relegados à esfera do mito. Tá? A Guerra de Troia fica na divisa. Agora, Agamemnon, Menelau, Minos, sobretudo, me parece que já estão flertando com o mito, se não forem claramente míticos. Tá? O ponto de vista do Tucídides é interessante, quer dizer, poetas adornam e amplificam, não necessariamente forjam, não necessariamente criam seus próprios temas, seus próprios objetos. O que ele faz com esses relatos de poetas? Qual é o problema central para o relato dos poetas? É justamente o fato de que eles colocam algo a mais em torno de um núcleo suposto verdadeiro. Adiantando um argumento, digamos assim, me parece que Tucídides tem em mente a ideia de que o que Homero, seja lá quem for Homero, compôs, seja na Ilíada, seja na Odisseia. A Odisseia aparece em várias outras partes do relato, né? No começo do livro sexto, por exemplo, ele faz uma espécie de ecologia da Sicília, ele volta, né, e fala que foi o trecho em que, né, entre Messina e Régio, é o trecho em que Odisseu navegou, passando, né, quer dizer, ele aceita a historicidade do herói, né, mas me parece que ele tem em mente o quê? Existe um núcleo de verdade no centro dos poemas homéricos, por trás dos poemas homéricos, digamos assim, e cabe ao historiador desbastar tudo que for adorno, tudo que for excesso desse núcleo de verdade. Né? Se você tirar, digamos, a parte mítica, a maquiagem do relato, você chega a um núcleo supostamente verdadeiro. Que núcleos seriam esses? Né? A Guerra de Troia e as relações de poder permeando a Casa Real de Micenas, né, e os seus aliados gregos, né, isso no caso da Ilíada, né, e a viagem de Odisseu de Troia de volta para casa no caso da Odisseia. Se você for, por exemplo, na arqueologia, tem um parágrafo famoso, né, em que ele diz mais ou menos assim, Agamemnon não promoveu a Guerra de Troia porque ele tinha aliados fiéis. Muito pelo contrário, ele promoveu a Guerra de Troia porque ele podia tocar o terror, né, porque ele era o sujeito mais rico de toda a Grécia, tinha a frota mais poderosa e pôde dirigir os demais reis e comandantes helenos a irem até Troia realizar a expedição que ele desejava. Né? Então, quer dizer, não cabe ingenuidade no relato de Tucídides. Né? A Guerra de Troia, ele aceita a existência, portanto, né, ela existiu justamente não por uma razão romântica ou mítica, mas porque um cara era suficientemente poderoso para obrigar outras pessoas a irem junto com ele, né, fazer uma expedição, seja de pilhagem, seja do que for, né, e caso contrário, ele próprio
submeteria esses comandantes à sua descrição, né, de acordo com a sua descrição. Tudo bem? Então, o primeiro problema, né, o primeiro problema, não, desculpa, o primeiro tipo de obstáculo do qual ele quer se afastar, o primeiro tipo de relato muito comum entre os gregos, do qual ele quer se afastar e, portanto, suplantar ou superar ou apresentar algo melhor, mais crível, mais reliable, né, alguma coisa em que você possa se basear com mais segurança, é o relato dos poetas. Né, Tucídides, em bom português, ele quer destronar Homero, digamos, quer destronar os poetas. Talvez, é possível fazer essa leitura também. Então, primeiro problema, né, poetas colocam coisas a mais, né, em relação ao núcleo de verdade. Segundo problema, e de outro, considerando que os logógrafos compuseram as suas obras mais com a intenção de agradar aos ouvidos do que dizer a verdade, uma vez que suas histórias não podem ser verificadas. E eles, em sua maioria, enveredaram com o passar do tempo para a região da fábula, perdendo assim a credibilidade. Quem seriam esses logógrafos? Né? O termo, no final do século V, assume uma conotação profissional. Né? Logógrafo seria uma espécie de advogado que compõe discurso para alguém se defender no tribunal. Antes disso, entretanto, e aqui é o caso do Tucídides, logógrafo é o que nós chamaremos hoje, talvez, de historiador do passado. Né? O sujeito que, pense em Hecateu, por exemplo, talvez fosse uma das figuras paradigmáticas, né? Talvez ele tivesse Hecateu em mente, ou Helânico, como ele menciona na Pentecontetia, né? Aqueles sujeitos, os autores de história de Atenas, né? das Átides, né? Aqueles sujeitos que, fazendo um trabalho misto de arquivista e arqueólogo, tentariam reconstruir o passado remoto de uma determinada cidade, de uma determinada coletividade, de uma determinada região, tá? Esses logógrafos, qual é o problema com as obras dele, né, que ele diz aí? Né, eles estão mais preocupados em agradar aos seus leitores, leia-se, a plateia que ouve a narrativa dos seus relatos, do que necessariamente dizer a verdade. Né? Muitos deles escreveram, o próprio caso do Heródoto, talvez se enquadrasse, fosse enquadrado nessa rubrica, muitos escreveram financiados por determinadas polis, por determinados tiranos que comandavam essas polis. Né? Talvez Heródoto seja um caso desse, aquela velha história de que Heródoto teria ganho um prêmio ao ler o seu texto em praça pública, tá certo? O problema dos logógrafos, no fundo, ele é distinto, mas não tanto dos poetas. Né? Os poetas adornam e amplificam. Adornam e amplificam por quê? Também, para agradar, tá certo? No fundo, tanto poetas quanto logógrafos, Tucídides está dizendo, né, são pessoas que ou colocam a mais, né, ou colocam aquilo, ou sonegam informação, são potencialmente sonegadores de informação, né? Ao colocar a mais, você dilui, você disfarça, né? Ao escrever para agradar, você deixa de lado aquilo que talvez fosse verdadeiro, tá certo? Procurando apenas aquilo que é agradável. Você seleciona, você enviesa o seu relato, tudo bem? Se você quiser fazer uma contraposição bem mais genérica, assim, poetas que escrevem ou que compõem poesia, né, e logógrafos que compõem prosa, talvez até caiba aqui também esse tipo de leitura. Quer dizer, ele, Tucídides, quer se contrapor a dois tipos de compositores, cada um no seu gênero maior, poesia e prosa, né, mas cada um no seu gênero maior, mas cada um deles que não tem necessariamente não se preocupam com aquilo que ele, Tucídides, reivindica como o eixo, o núcleo central do seu trabalho, como Heródoto também vai dizer, né, ele busca dizer a verdade. Né? Nem poeta, nem logógrafo tem necessariamente a preocupação com a verdade. Ainda que logógrafos, muitas vezes, digam que vão escrever a verdade, vão relatar a verdade. Ainda que, se você fizer, é até irônico isso, mas se você fizer uma pesquisa rápida, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, várias personagens intranarrativamente, né, várias personagens dentro do relato, dizem que vão falar a verdade para alguém a quem eles se dirigem. Se não me falha a memória, na Odisseia aparece uma menção na boca do poeta, né, o narrador maior. Se não me falha a memória, aparece uma menção na Odisseia em que o poeta fala que vai dizer a verdade, quer dizer, ele está se contrapondo a essa noção, entre aspas, superficial de verdade. Ele quer um outro tipo de verdade, que foge,
né, desses vieses enunciados por poetas e logógrafos. Tudo bem? E, né, claro, né, assim como poetas, eles, com o passar do tempo, essa frase é ambígua, dá a entender que com o passar do tempo da composição, com o passar do tempo do relato, né, conforme o relato avança, cabe nos dois casos, né, eles avançam para a região da fábula, para a região daquilo que, né, não dá para ter credibilidade. Qual é o ponto dele? Deve-se olhar os fatos como estabelecidos com precisão suficiente à base de informações mais nítidas, índices e atrás de coisa mais concreta, e não em relatos de terceira mão forjados dessa maneira, né? Embora considerando que ocorreram em épocas mais remotas, o problema não é a distância no tempo, o problema é o trabalho que se faz ou não se faz para se verificar esse tipo de informação. Tudo bem? Todo o arrazoado dele vai nesse sentido, né? É difícil desenterrar o passado, é difícil chegar a uma informação precisa, né? O problema é que, além dos obstáculos colocados pelo próprio tempo, pela própria passagem do tempo, você tem ainda a produção de relatos, né, ou predisposições humanas, ou inclinações humanas, que levam à amplificação dessa dificuldade. Tá? Assim, apesar de os homens estarem sempre inclinados, enquanto engajados numa determinada guerra, a julgá-la maior, e depois que ela termina, voltarem a admirar mais os acontecimentos anteriores, ficará provado para quem julga por fatos reais, né, não por relatos, não por impressões, não por poetas, não por etc., né, que a presente guerra terá sido mais importante do que qualquer outra ocorrida no passado. Quer dizer, outro problema colocado aqui, né, os homens estão sempre inclinados, enquanto engajados numa guerra, a achar que a sua guerra é sempre a maior de todas, né? Provavelmente por falta de comparação, né, por falta de experiência de várias outras guerras. Né, o presente tem por ser presente, né, por ser o momento da vivência, enfim, o presente é sempre muito mais eloquente do que qualquer outro relato do passado. Né, qualquer outro relato, não tem como você comparar a experiência presente com algo que você só conhece por ouvir dizer, né, por ouvir relatar ou por ler num relato. Tudo bem? O presente é sempre mais eloquente. Agora, a despeito dessa predisposição, diz ele, Tucídides, existe um denominador comum, né? Existe algo, uma raiz, né? Talvez uma arché, talvez ele esteja pensando quase como sofista aqui, né? Existe algo no qual a gente pode se basear e com o qual a gente pode efetivamente julgar, tanto o presente quanto o passado, é um denominador comum entre os dois. Que algo é esse? A realidade, né? Tirar de cena qualquer tipo de impressionismo, né, tentar se afastar o mais possível de qualquer tipo de sugestão pessoal ou contextual, tudo bem? Para quem julgar, então, por fatos reais, né, vai ver que a presente guerra terá sido a mais importante que qualquer outra ocorrida no passado. É de uma ousadia tremenda, né, esse relato, né, porque, claro, as grandes referências que ele tem aqui, né, quais são as duas grandes guerras, né, tão claríssimas na memória dos gregos. Não por acaso, uma famosa na boca de um poeta, a Guerra de Troia, né, e outra famosa na boca de um logógrafo, né, a Guerra Médica, a guerra contra os persas. É uma guerra que, né, enfim, em relação a essa cronologia aqui, se Tucídides estiver escrevendo por volta de 420, 415 antes de Cristo, é uma guerra que, né, 60, 70 anos atrás ainda estava candente, mais ou menos a mesma distância da gente para a Segunda Guerra Mundial. E ele está dizendo, a minha guerra de agora é maior que essas duas, sobretudo. Ele vai dar uma tacada, vocês vão ver depois no 23, né, eu vou só ler o trechinho, vocês vão ver que a tacada é precisa, né, talvez tenha Heródoto de cara como alvo. Em bom português, ele está dizendo, para quem quiser julgar pela realidade, né, pelo número de forças envolvidas, pelo número de catástrofes, sobretudo, é o argumento do parágrafo 23, a Guerra do Peloponeso, sem dúvida nenhuma, né, é a maior guerra dentre todas as outras. Mas o ponto central é a atenção aos fatos, não a atenção às caixas de ressonância, não há atenção às predisposições humanas, não há aceitação de qualquer tipo de relato, não há produção de conhecimento indiscriminado, não é um meme que vai explicar a Guerra do Peloponeso, talvez Tucídides dissesse hoje. Isso demanda empenho e é um trabalho difícil, como ele vai dizer daqui a pouquinho, tudo bem? Parágrafo 22, talvez o mais famoso, né, aquele parágrafo em que Tucídides ele define agora uma espécie de
metodologia para o presente. Né? Até aqui ele estava falando do passado, né? O problema de se aquilatar o passado, né? De chegar às informações sobre o passado. No parágrafo 22, ele passa para a apuração do presente, né? Que reúne outras dificuldades. Além dessas dificuldades inerentes aos relatos do passado, você tem outras adicionais quando você lida com ações contemporâneas, com aquilo que você pode aprender. A questão é como aprender essas ações. Né? Como que você filtra essas ações, como que você reproduz isso de modo narrativo, né? Não é tão simples quanto talvez pareça. Então ele vai dizer, né, sem querer forçar a mão, né, eu comentei em outros carnavais que nesse parágrafo 22, né, nós temos aqui ao mesmo tempo uma metodologia de um historiador da contemporaneidade, né, de um historiador que se dedica a observar fatos coetâneos a ele próprio, que é, não por acaso, a mesma metodologia que um jornalista, um bom jornalista, um jornalista competente, lançaria a mão. Um bom jornalista, me parece, se alguém for jornalista aí, por favor, se manifeste, né, ou me corrija se for o caso. Mas me parece que é uma metodologia que um bom jornalista endossaria numa boa. Quer dizer, a atenção meticulosa a tudo que é possível reunir dessa realidade, seja, né, em termos de falas, em termos de discursos, né, seja em termos de fatos apreensíveis. Né. É a velha contraposição que aparece aqui, né, ela perpassa toda a obra do Tucídides, mas aqui ela aparece concentrada, né, os logoi de um lado, né, as falas, os discursos, os arrazoados, os planos, tudo que diz respeito ao domínio intelectual, ao domínio pensado, né, e os erga, né, os fatos, os trabalhos, as obras, os resultados de outro, tudo aquilo que diz respeito ao domínio prático, né, por isso eu fiz os dois destaques, né, quanto aos discursos, quanto aos fatos, tá? Então, com relação às falas, aquilo que é pensado, né, numa ação contemporânea. Quanto aos discursos pronunciados por diversas personalidades quando estavam prestes a desencadear a guerra, ou seja, planos anteriores, ou quando já estavam no meio dela, foi difícil recordar com precisão rigorosa. Vejam, de novo, a dificuldade é sempre a tônica. Né? É difícil você recordar com precisão tudo que foi dito. Né? O sujeito, assim, nem com gravador, nem com computador, você não tem garantia de uma precisão ultra exata, imagina num tempo sem tecnologia, tudo bem, não preciso forçar muito a mão, né? Foi difícil recordar com precisão rigorosa. Ele não está dizendo que ele não recordou, ele está dizendo que foi difícil recordar com precisão rigorosa. Né? Talvez algo tenha sido recordado, certamente algo foi recordado, mas foi recordado de uma outra maneira, tá? Foi difícil recordar com precisão rigorosa o quê? Os que eu mesmo ouvi, né? Então, eu, escritor, eu, historiador, aquilo que eu posso garantir, mesmo isso me escapa, eu sou um ser humano, não tenho outros meios à disposição, os que eu mesmo ouvi, ou os que me foram transmitidos por várias fontes. Afinal de contas, como qualquer ser humano, você não pode estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Né? Você pode estar ouvindo o discurso de fulano que foi feito em Atenas, o discurso do Péricles, e ao mesmo tempo está ocorrendo um outro discurso em Siracusa, na Sicília, milhares de quilômetros de distância, não tem como ter acesso. Depende de fontes, depende de informantes, né, como um jornalista, ele depende, né, de pessoas, de correspondentes X, Y, que estão em vários lugares ao mesmo tempo. Né. Tais discursos, portanto, são reproduzidos com as palavras que, no meu entendimento, os diferentes oradores deveriam ter usado. Tudo bem? Além da dificuldade da recordação, você tem uma dificuldade adicional, que é a dificuldade da transmissão disso que foi recordado. Se não é possível recordar com toda essa precisão, né, o que foi dito, seja pela dificuldade de precisar a exatidão, seja pela dispersão das informações, tem o problema da transmissão disso daí, né? Como você vai retransmitir esses discursos, né? Você filtra, no meu entendimento, né, como me parece, você faz um filtro pessoal aqui, os diferentes oradores deveriam ter utilizado. Quantas vezes eu não marquei para vocês nos outros encontros, né? Vocês lembram, por exemplo, no caso de Cleão e Diodoto, ou no caso de Nícias e Alcibíades, que eu disse alguma coisa assim para vocês, olha, o próprio Tucídides diz, né, no parágrafo introdutório,
que na mesma época vários oradores se manifestaram pró e contra essa ideia, né, manifestaram argumentos X ou Y, mas ele, Tucídides, decidiu singularizar nessas duas personagens, seja Cleão, seja Deodoto, seja Nícias, seja Alcibíades, ele decidiu centrar nessas duas personagens as argumentações principais, a argumentação pró e a argumentação contra, tudo bem? Me parece que é isso que cai nessa rubrica deveriam ter usado. Ele está pensando naquilo que caberia numa determinada situação, né? Um meio de fugir ou de tentar equacionar da melhor maneira a dificuldade inerente, né, à recordação, à apreensão dos discursos, é tentar chegar o mais perto do possível em determinada situação, e não tanto do real. Claro, alguém já deve estar com a bala na agulha para me perguntar, pô, Breno, peraí, mas Aristóteles, no parágrafo 9º da Poética, ele diz, né, que a filosofia e a poesia, essas sim tratam do possível, a história trata do particular, né, ele usa inclusive o exemplo de Alcibíades, para dar um exemplo do particular, e eu diria sem o menor constrangimento. Bom, aquela teoria de Aristóteles talvez seja muito útil para a gente entender o Heródoto, talvez caiba para vários historiadores, eu desconfio que não cabe tão pura e simplesmente assim para Tucídides. Tucídides está mais preocupado com o possível, não necessariamente, sem esquecer, claro, do particular. Ele tenta, no fundo, me parece, fazer um cruzamento entre os dois. O que Alcibíades disse em determinada ocasião, mas o que tem a ver também com o caráter de Alcibíades e com aquilo que foi exigido nessa determinada ocasião. Tudo bem? Ele tenta reproduzir o que Péricles disse na oração fúnebre, mas também o que caberia naquele contexto da oração fúnebre. Bom, então você está dizendo que Tucídides criou, ou forjou, ou acrescentou alguma coisa? Não sei. Né? Não sei se ele criou ou se ele forjou, né? Se ele botou algo a mais além do que o Péricles disse. Mas eu arriscaria dizer que seguramente ele reformula a sua maneira, cá entre nós, como qualquer historiador faria, né? O mito da objetividade extrema é um mito que, né, enfim, basta a gente pensar 5 minutos, ele já caiu por terra faz tempo, a gente não precisa nem chegar na chamada École des Annales, né, muito antes disso ele já foi quebrado, até se pensar na história em chave retórica, como na própria antiguidade, esse mito da objetividade extrema, né, nunca existiu, tá? Então, não me parece que Tucídides tenha forjado, né, no conteúdo, mas seguramente ele forjou no modo de apresentação, como um bom construtor de discurso, um bom articulador de narrativa, né, ele coloca aquilo que ele quer do modo como ele quer, como é inerente a qualquer tipo de produção textual. Então, a gente sempre seleciona a todo momento cada palavra que a gente está usando. Isso é inescapável, tá certo? Não existe o mito do panóptico, né? A capacidade de você ver tudo a todo tempo e reproduzir tudo ao mesmo tempo, é uma falácia que talvez a tecnologia tente nos induzir, mas que não faz muito sentido quando você pensa na produção retórica de um discurso, tá? Então o ponto é, para tentar equacionar esses problemas, ele vai tentar chegar ao possível por trás do discurso, o que é cabível em determinada situação e de acordo com o caráter, de acordo com a necessidade de determinada personagem. E ele explica lá, né, o que deveriam ter usado, considerando os respectivos assuntos e os sentimentos mais pertinentes à ocasião em que foram pronunciados. E, embora, ao mesmo tempo, eu tenha aderido tão estritamente quanto possível ao sentido geral do que havia sido dito. Percebem o cruzamento? De um lado, vou me ater ao que é possível, de modo geral, a uma determinada personagem, a uma determinada ocasião. Por outro lado, né, eu só vou fazer esse exercício de possibilidade, né, dentro do domínio daquilo que essa personagem, essa ocasião, me oferece. Né? Ou seja, eu tenho uma recordação X do discurso de Péricles. Eu não vou acrescentar, ele diz, pelo menos textualmente, né, não vou acrescentar nem tirar nada do que disse Péricles, mas vou adaptar o seu discurso, vou fazer o seu discurso se encaixar dentro dessa circunstância. É uma tentativa de conciliar, né, se a gente quiser usar a terminologia aristotélica, né, o possível e o particular ao mesmo tempo. Tudo bem? Isso quanto aos discursos, né? Quanto aos discursos é difícil, né? Tudo começa com uma dificuldade, sempre. Né? Quanto aos fatos, quanto aos erga, né? Quanto à parte prática da guerra, considerei meu dever relatá-los não como apurados através de algum informante casual, nem como me parecia provável. Ou seja, não é porque qualquer um chegou para mim dizendo, aconteceu isso, deu naquilo. Não.
né? Não é por meio de nenhum informante casual, nem como me pareceu provável. Eu não tentei inferir nada, né, por mera conjectura, tá? Ele tentou por outras vias. Não tentei inferir nada. O que ele fez? Mas somente após investigar cada detalhe com o maior rigor possível. Às vezes o maior rigor possível é limitado. A gente vai ver no próprio discurso, no próprio texto, no próximo texto, no discurso de Hermócrates, que tudo indica que Tucídides não esteve presente nem aquele discurso, muito menos ao desenrolar dos fatos. Né? Mas, enfim, às vezes o possível na investigação dos fatos é algo bastante complicado. Né? Primeiro que um observador não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Segundo que você, muitas vezes, tem que se fiar nos informes disponíveis. Tem, uma vez, eu ouvi de um não lembro se era uma conferência, enfim, um sujeito tentando explicar essa passagem da seguinte maneira, uma comparação muito curiosa. Sabe quando você vai na feira, tem o sujeito na barraca de frutas, por exemplo, ele está sempre removendo, sempre remexendo a barraca de frutas. Aí passou uma outra pessoa, perguntou para ele, por que você está mexendo, né, essas frutas permanentemente? Aí o feirante responde, eu estou colocando as melhores por cima, né, para o freguês poder, né, pegar as melhores. Perfeito, legal. O sujeito foi embora. Meia hora depois, o sujeito percorreu a feira inteira, ele estava voltando, né? Quando ele estava voltando, o feirante estava lá remexendo a barraca de novo. Aí o cara falou, peraí, mas você continua remexendo, né? As melhores já não foram vendidas, né? Claramente há bem menos fruta, né? As melhores já não foram vendidas. Aí o feirante respondeu, bom, sempre vão haver as melhores. Em qualquer circunstância vai haver algo que seja melhor. Me parece, se a gente quiser transpor a analogia, me parece que é mais ou menos o mesmo que Tucídides tem em mente aqui. Quer dizer, você fica refém das situações, você fica refém da disponibilidade de informações e das possibilidades de aquilatar essa informação. Sobretudo quando você está descrevendo uma guerra que aconteceu em vários cenários muito dispersos, seja no tempo, seja no espaço. Uma guerra que durou 27 anos, né, que se estendeu da Sicília até a costa da Turquia. Quer dizer, para nem falar da Trácia até Creta, mais ou menos. Né? Quer dizer, você não tem como aquilatar tudo ao mesmo tempo e não tem como lançar mão de, sei lá, um exército de informantes, né, para trazer todos os relatos, entende? Você está limitado a determinadas apreciações factuais. Né? Então, investiguei cada detalhe com o maior rigor possível, seja no caso dos eventos dos quais eu mesmo participei, teoricamente é menos difícil, não quer dizer que seja mais fácil, né? Ninguém tem essa visão ubíqua também, seja os eventos dos quais eu mesmo participei, seja naqueles a respeito dos quais obtive informações de terceiros. Se a gente parar por aqui, a gente consegue deduzir mais ou menos uma constante entre a obra de Tucídides e a obra de Heródoto. Se você for no livro 2º de Heródoto, né, parágrafo 99, ele diz lá, falando sobre o Egito, né, o parágrafo 99 do livro 2º marca quase que uma divisão no meio entre os dois relatos, né, ou antes e depois dentro desse livro 2º. Heródoto diz mais ou menos assim, tudo que eu relatei até agora é fruto da minha visão, da minha audição e da minha historia, né, da minha investigação. Historia é um método de pesquisa, né, depois eu vou passar como nome do gênero. Tudo que eu disse até agora é fruto da minha visão, da minha audição e da minha historia. A partir de agora eu vou falar só daquilo que eu ouvi, daquilo que eu investiguei. Ora, a metodologia do historiador antigo, tanto para o presente quanto para o passado, é sempre calcada nesses 3 pilares, né? E aqui Tucídides e Heródoto se dão as mãos, né? Aquilo que você ouve, leia-se, ouve de um informante, ouve da leitura, né? A leitura é uma prática auditiva na antiguidade, né? Você lê em voz alta, você tem um manuscrito, papiro, sei lá o que, aqui na frente você lê em voz alta, como a gente está fazendo agora, né? A leitura é uma prática auditiva. Então, ou você ouve algo, sobretudo do passado remoto, sobretudo daquilo que está afastado geograficamente, ou você visualiza algo. Visualiza de que modo? Diretamente, né, visualiza por si próprio, por estar presente, né, ao local, ao cenário de uma batalha, por exemplo, ou porque você é capaz de fazer a historia, de investigar, de colocar perguntas e respostas para quem esteve presente, ou ainda para quem ouviu alguma coisa a respeito de um fato X ou Y.
tudo bem? A ristoria é sempre uma espécie de visualização ou audição vicária, né? Visualização ou audição que se coloca no lugar da experiência própria. Em bom português, isso tem um nome na antiguidade. Essa é a prática da autopsia, né? Literalmente, né, ópsis, a visão, auto, né, a você mesmo exercer a visão, ser capaz de ser testemunha ocular e auditiva, né, nesse caso pressupõe os dois campos, testemunha ocular e auditiva daquilo que você está narrando, tá certo? O historiador antigo, né, o que a gente chama de historiador antigo, seja como cronista do passado ou do presente, ele tenta, ou pelo menos ele alega tentar, ser o mais autóptes possível, né, ter como o Tucídides está dizendo aqui, né, ter o máximo de acesso ao testemunho direto, né, possível, seja por ter estado presente, né, presenciado algum evento, seja por ter ouvido de quem esteve presente, tudo bem? Esse conjunto definiria o máximo de autopsia. E claro, conforme os eventos vão se afastando no tempo e no espaço, né, tanto mais indireta vai se fazendo essa investigação. Talvez por isso a crítica dele, né, aos logógrafos, que muitas vezes, né, com o passar do tempo, né, chegam na região da fábula. Se você tentar, né, narrar algo que aconteceu, sei lá, 5.000 anos atrás, fatalmente, né, a dificuldade vai acabar se estabelecendo. Isso, né, não era algo tão estranho assim para o mundo grego. Pense na figura de Hecateu, por exemplo, as críticas que Heródoto faz a Hecateu no próprio livro segundo, né, que ele teria ido no Egito, né, tentado fazer genealogia dos gregos junto aos sacerdotes egípcios e tudo mais, né, não é tão difícil assim de entender contra o que os gregos estão se batendo, beleza? Mas o ponto é, né, se a gente parar até esse ponto, né, nós temos quase que uma definição canônica, assim, digamos, do que ele, Tucídides, entende por testemunho autóptico, né, o ser capaz de testemunhar tudo ao mesmo tempo, né, tanto pela visão quanto pela audição, se não com a própria presença, né, reparem, discursos os quais eu mesmo ouvi, né, você tem um espelhamento aqui, né, discursos dos quais eu mesmo ouvi, né, fatos aos quais eu mesmo estive presente, dos quais eu mesmo participei. Então, é sempre esse paralelo entre aquilo que eu fiz por mim próprio e aquilo que eu soube por terceiros de modo indireto. Só que ele não para aqui, né? A autopsia, para ele, não é uma meta, é um pressuposto. Eu acho que esse é o ponto diferencial em relação dele, talvez em relação ao próprio Heródoto, né? Para muitos historiadores, pelo menos do que a gente sabe, Heródoto e Hecateu talvez sejam os casos explícitos, para a maioria dos historiadores a autopsia é uma meta, né? Eu fiz tudo isso, olha só, cheguei até esse ponto. Para Tucídides é um ponto de partida, né? Ele toma quase como uma obrigação. Vejam o que ele diz na sequência. O empenho em apurar os fatos, seja discursos ou fatos em geral, se constitui numa tarefa laboriosa, no original é muito mais eloquente, né? Epiponos heurisketo, né? Literalmente, é algo que se descobre, heurisketo, do verbo heurizo, né? Heurisken, é algo que se descobre, né? Epiponos, com muito sofrimento, com muita fadiga, né? Penar muito, né? Algo muito difícil. A ênfase está justamente na palavra ponos, né, que é o sofrimento quase que físico, né, dessa tarefa. Tudo bem? Percebem que, né, a autopsia é apenas um ponto de partida, é a dificuldade que marca o processo, como ele disse lá no começo, e eu venho tentando marcar para vocês até agora. Né, é uma tarefa muito dificultosa, talvez fosse a melhor tradução. Por que disso? Porque além desses problemas que ele mencionou até agora, tem outros ainda que complicam ainda mais a situação. Né? Porque as testemunhas oculares, ou seja, não estou falando de mim, né, quando é como se ele dissesse de modo implícito, por mim eu respondo, o problema é que eu não respondo pelos outros, eu não respondo por aqueles que têm necessariamente, nos quais eu tenho que necessariamente me basear. Pois as testemunhas oculares de vários eventos nem sempre faziam os mesmos relatos a respeito das mesmas coisas. Né? Como chegar à verdade quando você tem dois relatos, né, absolutamente díspares, né? Mas variavam de acordo com suas simpatias por um lado ou pelo outro, ou de acordo com a sua memória. Como é que você... Né, a posição em que ele se coloca é de juiz. Né? Como é que você aquilata a verdade, sendo que você tem que navegar entre as simpatias e as capacidades de cada sujeito?
Ele não diz como ele filtrou. Reparem como o texto é sutil. Ele constata a dificuldade, mas ele não diz como que ele chegou a superá-la. A gente sabe que ele superou porque o texto existe. Tudo bem? O texto é a prova dessa superação. Agora, como ele superou, o que ele fez para superar, ele não diz em momento algum. A gente tenta inferir, né? Ou, melhor, né, retoricamente, isso daqui funciona quase como um cartão de visitas. Olha, eu sei da dificuldade da tarefa, né? Então acredite no que vem na sequência, porque eu desempenhei um baita de um esforço para chegar nesse relato que você tem diante dos olhos. Pode ser uma bela de uma pegadinha tucidiana. Eu diria que é um pensamento bastante extremista chegar a essa conclusão, né? Mas o fato é, a rigor, ele não diz, né, como ele fez, o que ele fez. Talvez nem seja possível dizer. Talvez a gente tenha tocado aqui naquela zona irredutível da criatividade, da apreensão, da capacidade humana, né? Qualquer pessoa que se veja numa situação de juiz e ter que navegar por essas águas turvas, revoltas e tudo mais, tem que tomar uma decisão, né? E a própria decisão tomada vai falar muito da capacidade, da inteligência, do docínio, do que quer que seja, dessa pessoa. Em bom português, ele deixa para o leitor, ele deixa para o ouvinte, deixa para, né, um outro juiz, no caso o juiz do relato, inferir ou tentar chegar ou discutir sobre qual seria a sua capacidade. Mas ele próprio, né, muito inteligentemente, muito espertamente, não afirma, ele apenas constata a dificuldade do processo da tarefa. Tudo bem? Então, tá aqui, né? É uma tarefa difícil, ponto. Como que eu superei isso é um outro problema, né? E aí ele enuncia, né, tem uma quebra quase que aqui, né, ele enuncia aquela frase que eu coloquei para vocês no primeiro encontro, que eu falei, bom, boa parte da proposta desse curso deriva desse juízo, né, dessa proposição dele, Tucídides, que eu acho que vale a pena a gente continuar aproveitando. Né. Pode acontecer que a ausência do fabuloso em minha narrativa pareça menos agradável ao ouvido. Ele não está preocupado com o que é agradável. Né. Ele já disse aqui, né, isso é algo próprio de poetas, próprio de logógrafos. Ele não está preocupado em necessariamente ser agradável. Tudo bem? Talvez seja. Talvez você possa se agradar por outras vias. Né? Se você está procurando um outro tipo de relato, né, talvez a questão do agradável nem se coloque, ou isso seja uma outra forma de prazer. Mas o fato é, ele diz, com relação a esse agradável tradicional, leia-se esse agradável de um Heródoto, de um Homero, talvez, não busque isso no meu relato. Né? Você não vai encontrar esse tipo de afirmação. A ausência, né, o meu relato não tem o elemento fabuloso, ou quando tem é para ser criticado, ou quando tem é para servir de documento histórico, como ele fez na arqueologia, quer dizer, ele tenta espremer os poemas homéricos para chegar nesse núcleo, nesse suco de verdade que estaria dentro deles, como ele vai fazer em várias outras passagens, no livro terceiro, né, a menção do hino, o hino a Apolo, né, na escavação de Delos e tudo mais, enfim. Né, mas quem quer que deseje ter uma ideia clara, tanto dos eventos ocorridos, quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em circunstâncias idênticas ou semelhantes, em consequência do conteúdo humano, julgará minha obra útil, isso bastará. Que eu havia falado para vocês lá no começo, quer dizer, a ênfase no conhecer com clareza. Né? Ele apresenta, né, todos os pontos da sua metodologia, ele enfatiza a dificuldade, e qual que é a mensagem sutil depois dessa dificuldade? Olha o tamanho do esforço que eu fiz de filtragem, o tamanho do esforço de depuração. O que sobrou de todo esse esforço de depuração? Aquele diamante que estava incrustado, estava engastado no meio de uma montanha de cascalho. É mais ou menos, me parece, isso que ele está dizendo. Quer dizer, ele tirou o cascalho e trouxe a pedra preciosa para que o leitor pudesse vê-la, conhecê-la e saber reconhecê-la num futuro por conta de semelhanças evidentes. Semelhanças essas, claro, eu estou usando a metáfora da pedra preciosa, mas ele, Tucídides, nem de longe toca nisso, né? Semelhança essa que se baseia naquilo que ele chama de to anthropinon, né? O conteúdo humano inerente a todos esses atos. Que é uma frase ambivalente também, né? Um juízo ambivalente. Conteúdo humano é tudo e nada ao mesmo tempo, tá? Afinal de contas, a história que não toca na humanidade é a história do quê? Né? Hoje nós colocamos outras coisas, não é o ponto dele, Tucídides. Tá? Então, se não for humano, seria o quê? Tudo bem? Por outro lado,
mesmo desse humano, você pode chegar ao que ele tenta, né, é a proposta dele, me parece, chegar a determinadas constantes, determinadas tendências, determinados padrões que se repetem, é o que ele chama de circunstâncias idênticas ou semelhantes, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Em bom português, me parece que ele pensa a sua obra assim como Péricles pensa a democracia ateniense lá na oração fúnebre. Né? Péricles disse, né, da democracia ateniense, que ela é um paradigma para outras cidades, ela é uma paideusis para outras cidades. Né? Ela é um paradigma, literalmente, algo que serve de padrão e é colocado ao lado de outro, ou seja, um termo de comparação. Ela é uma paideusis, é algo formador em relação a outros sistemas de governo. Ora, sua obra, me parece que Tucídides pensa da mesma maneira. Ela serve de paradigma, ou seja, ela serve de termo de comparação para outras realidades, né? Quase como, né, eu queria evitar um pouco a metáfora do espelho tão batida, ela tem vários problemas, ela se foca só na visão, né, isso tem N complicadores, né, mas ela serve quase como um termo de comparação para outras realidades, como um paradigma, assim como a democracia. E a sua obra também serve como uma, né, aqui talvez a sacada que esteja subentendida, não quero forçar a mão também na interpretação, mas a sua obra é também uma paideusis, né? A sua obra também, a leitura da sua obra, a meditação constante que a sua obra proporciona, é uma forma de paideusis do leitor, é uma forma de formação do leitor, é de educação do leitor, no sentido lato, para isso que é o objeto dessa obra, ou seja, ser capaz de reconhecer essas constantes humanas, identificá-las e trabalhá-las em determinadas circunstâncias. Né? Assim como a sua obra, né? Existe, me parece, um paralelismo, se vocês quiserem, né, tanto entre essa proposta quanto entre essa proposta e aquela que a gente vai encontrar na oração fúnebre. Reparem que, sem querer fazer um salto gigantesco, mas no parágrafo 234, né, no parágrafo introdutório da oração fúnebre, né, Péricles, no 235, melhor dizendo, né, o primeiro parágrafo do Péricles, ele constata a dificuldade de falar com precisão, né, a respeito do discurso que ele vai fazer. Né? Existe um paralelo ali entre a dificuldade colocada de início, né, o paradigma e a paideusis propostos nas sequências. O que vale para a democracia pela boca de Péricles, vale também para a obra de Tucídides colocada na boca do próprio historiador. Tudo bem? E aí, para arrematar, né, a passagem que, como eu falei, a gente está só retomando um texto que eu disse que retomaria, né, na verdade, ela foi feita para ser um patrimônio sempre útil, a fórmula decantada em prosa e verso, né, o tema eis aí, né, a minha obra é uma aquisição, né, é patrimônio, enfim, né, é algo que você adquire, seja de modo metafórico, seja de modo concreto, você pode comprar o livro, você pode comprar o rolo de papiro, enfim, dá para ler dos dois jeitos, né, ela é um patrimônio sempre útil, e não uma composição de momento, né, em busca de algum prêmio, ela não é algo pura e simplesmente circunstancial, né, eu aspiro com a minha obra a algo maior. Você pode perfeitamente ler esse trecho pela chave retórica, falar isso aqui é uma declaração de momento, né, uma declaração bombástica, digamos, causa um baita um efeito, mas não tem maiores consequências, porque, né, vivemos num mundo desromantizado, desiludidos, né, não temos nenhuma pretensão maior a entender o que seria a natureza humana e tudo mais, é perfeitamente possível fazer essa leitura, mas dá também para tentar ler esse trecho numa chave, digamos, existencialista, né, como um sujeito que alça voo na mesma altura de caras como, né, pense em qualquer nome de grandes meditadores sobre o destino humano, sobre a tragicidade do destino humano, como vocês quiserem colocar, né, eu diria que Tucídides está seguramente entre eles. Pensem em Dostoiévski, pensem em Pascal, pensem em Guimarães Rosa, pensem em qualquer desses, né, caras que tenham subido essas alturas. Enfim, tá? Em bom português, né? O que nós temos aqui se a gente parasse no parágrafo 22? Por que dar ênfase na dificuldade? Não só pela dificuldade em si, mas porque talvez o primeiro meio, né, de a gente conseguir alguma solução, sem nenhuma pretensão romântica, de novo, né, não vou bancar o Lord Byron aqui da contemporaneidade, né, até porque eu já passei da idade, enfim, né, mas
qual seria o primeiro passo para uma qualquer solução? Né? Constatar os problemas e ter um mínimo de clareza, né, com relação àquilo que nós estamos falando, do que exatamente estamos falando. Eu abri lá o primeiro encontro, né, com a pergunta, né, o que é democracia? Do que estamos falando quando tocamos no problema da democracia? Não por acaso, eu coloquei para vocês o texto do Saramago, né, deixei o link. Né, do que exatamente estamos falando quando falamos de democracia? Né? Me parece que essa pergunta pela definição, a pergunta pela identificação precisa, é a pergunta que está por trás dele próprio, Tucídides, né? Do que estamos falando quando falamos de conteúdo humano, quando falamos dessa guerra, né, do que é apurar os fatos da guerra e tudo mais. Só como parêntese, só a título ilustrativo, bem localizado, eu vou ler o comecinho do próximo parágrafo, quando ele tenta definir, dar uma resposta, um início de encaminhamento de resposta para essas perguntas que aspiram pela clareza. Né? O acontecimento mais importante dos tempos passados foi a guerra com os persas. E, todavia, ela foi prontamente decidida em 2 combates navais e 2 batalhas terrestres. Em bom português, o que Heródoto fez em 9 livros, Tucídides reduziu para 2 frases. Tá? Ele resume bem retoricamente, é um baita de um jogo, né, de cena, em bom português, mas ele reduz para 2 frases a guerra médica. Quer dizer, bom, lindo, 9 livros, uma baita de uma aventura, mas o ponto central se deu em 2 batalhas navais e 2 batalhas terrestres. Isso decidiu a parada, vencemos e fim de papo. Tá? Não vou entrar no mérito do jogo retórico, fiquem à vontade, tem N problemas por trás, né? Eu gostaria de, né, só para fechar o parênteses, me pegar naquilo que ele usa para justificar por que a sua guerra é maior em relação a essa, em relação à guerra de Troia que ele mencionou lá atrás. A guerra do Peloponeso estendeu-se por longo tempo, maior do que as guerras médicas, né? 20 anos, grosseiramente, a guerra do Peloponeso, 27 anos. E no seu curso, a Hélade inteira sofreu patemata. A palavra que está por trás é patemata, né? Desastres, sofrimentos, literalmente, como jamais num lapso de tempo comparável. Por que a sua obra, qual é o elemento-chave, por que ele entende a sua obra como a mais importante, a sua guerra como a mais importante? Por conta do acúmulo de sofrimentos. Porque nunca antes a Grécia sofreu tanto como nesses 27 anos. Tá? E aí ele vai descrever todos os tipos de patemata, sendo que o maior deles é o que a gente viu por primeiro, é a peste. O maior deles, o mais terrível, talvez, em Atenas, né, foi a peste, que depois, né, se alastrou para toda a Grécia. Tudo bem? Fecha parênteses. No parágrafo 1, de 20 a 22, nós temos a exposição, né, e depois a justificação na sequência, do que ele entende por dificuldade e por que essa clareza, né, o tossafés skopena, né, a expressão que está por trás, né, a ideia clara, conhecer com clareza, né, que está por trás desse texto, como eu comentei lá atrás para vocês. Ora, Tucídides vai retomar essa ideia quando talvez ele tenha recomeçado a escrever a obra, quando talvez ele tenha reformulado de alguma maneira essa obra. Eu estou me referindo à passagem do livro 5º, parágrafo 26 do livro 5º. Diga. Posso só tirar uma dúvida antes Pois não, diga lá. Essa preocupação dele em, enfim, retratar aí os fatos, né, de forma com afinco, né, embora seja questionável, isso é algo novo, pensando aí nos historiadores da época, isso era uma preocupação comum nos historiadores que traziam esses relatos? Do que a gente sabe, sim. Do que a gente tem à mão, sim. Todos dos historiadores que a gente dispõe, né, aqui, Heródoto é o caso mais eloquente, porque a obra chegou por inteiro, dos demais, por exemplo, Hecaté a gente tem fragmentos só, né, Melânico também, mas todo historiador, entre aspas, ou todos aqueles que nós entendemos por historiador, tem um outro problema seríssimo aí, Tucídides, eu desconfio que jamais se entenderia por historiador, né, a palavra historia não aparece uma única vez no seu texto, né, e quando aparece é num composto, e mesmo nesse composto tem um outro sentido, né, eu desconfio que ele dificilmente se entenderia por historiador, né, pelo menos ao modo de Heródoto, mas enfim, dentre aqueles que nós reconhecemos como historiadores, todos dizem, com ligeiras variações, que vão relatar fatos e discursos. Agora, quem enfatiza a dificuldade e os métodos para se chegar a uma eventual precisão, uma eventual... aí é a inovação do Tucídides.
Tá, não, beleza. Agora, é uma inovação que talvez seja inovação em relação ao gênero, mas que não era uma inovação em estrito senso, quer dizer, ele não é propriamente o primeiro sujeito a falar em termos de dificuldades e problemas para aquilatar determinados discursos. Pense, por exemplo, na própria poesia você encontra precedentes a respeito, né? Pensem, por exemplo, no momento lá do Exíodo, na Teogonia, quando ele é interpelado pelas musas aos pés do Helicon, né, do Monte Helicon, né, em que as musas dizem para ele que sabe dizer verdades e mentiras semelhantes aos fatos, sabemos se a gente quiser dizer revelações também, né? Ali você já tem um problema, como identificar o relato das musas? Já está colocado pela boca do poeta, né, o problema de se chegar a um conhecimento real, fidedigno, perfeito, whatever, né, dessa coisa chamada realidade factual, que, por circunstância, ele entende como divindades, ou como mundo, ou o que for. Né. Já está, em certo sentido, em Homero a ideia de que conhecer é possível, mas é possível com uma baita numa dificuldade. Né. Pense no caso do próprio Odisseu, né, quando ele é instado por Alcino a declinar o próprio nome, a falar quem ele é, e ele fala, bom, eu sou Odisseu, né, minha glória chega aos céus, vou contar o meu relato, né, e você nunca sabe se aquele relato é verdadeiro, se aquele relato é falso, como que ele forjou uma série de, Odisseu testemunhou, logo ele é capaz de contar, não é uma equação verdadeira. Não é porque você testemunhou um determinado acontecimento, ou vivenciou um determinado acontecimento, que você necessariamente seja capaz de contar esse acontecimento. Talvez você seja uma testemunha privilegiada, ok, beleza. Agora, daí a ter a mesma capacidade de produzir relatos sobre esse acontecimento é um passo talvez mais longo do que pareça, beleza? Então, percebe como é difícil, até para nós, né, dizer em que medida ele é inovador ou não. Aqui um parênteses, uma espécie de observação não pessoal, mas enfim, eu tenho eu fico sempre com o pé atrás com relação a um perigo que é inerente à nossa própria vivência como professores, como estudiosos, chame o nome que vocês preferirem, né, que é a chamada falácia intelectualista, né, o que é a falácia intelectualista? A partir do pressuposto que se alguém disse X, é porque alguém antes já disse esse X primeiro e esse segundo está se baseando nesse primeiro. Tem uma piadinha famosa, né? Um escritor uma vez foi dar uma palestra, se eu não me engano, é o Raduan Nassar, né, do Lavoura Arcaica, se não me falha a memória. E depois de ele apresentar a obra, alguém perguntou para ele, falou, nossa, mas a sua apresentação, não vou lembrar exatamente os termos, enfim, a sua apresentação lembra muito James Joyce, né? E como que você reconhece o seu débito com James Joyce, né? O que você pegou do Joyce e tal, alguma coisa assim. Aí disse que o Raduan Nassar virou e falou, mas quem é James Joyce? Tudo bem? Entende onde eu quero chegar? Quer dizer, a falácia intelectualista é aquela pressuposição, é uma pretensão mesmo do erudito, de achar que ele é super inteligente, ele consegue identificar dois pontos e traçar uma reta entre eles. Bom, mas é uma falácia, tá? Esses dois pontos talvez estejam na nossa cabeça, não necessariamente na realidade, né? Se essa história é real ou não, não sei, não me interessa, não vem ao caso. Mas é bem plausível, quando o sujeito fala, tá, mas quem é esse sujeito? Quer dizer, você não precisa necessariamente ter um antecessor que disse A para você também dizer A, né? A gente cai de novo naquele núcleo irredutível da criatividade, da capacidade humana que pode chegar ao mesmo resultado por vias absolutamente autônomas, beleza? Então, sem apagar nem a vela de Deus, nem a vela do diabo, né? Sem cair na falácia, mas sem insistir também numa linha direta entre poetas e Tucídides, né? Ao mesmo tempo que ele deve muito aos poetas, né, ele abre mão, ele critica, aliás, ele tanto critica, quanto mais ele critica esses poetas, mais ele confessa, mais ele trai o débito que tem com eles, mas justamente por ter esse débito, ele tenta se distanciar, percebe que é um jogo circular?
Tudo bem? Fica Não, perfeito. mais redondo? É que como ele faz aí uma provocação, né, eu fiquei na dúvida se havia um debate aí em torno desse fazer o relato, né, enfim. Bom, a narrativa dele inteira, se você quiser, é uma resposta, né, como toda grande narrativa, como toda grande composição, era uma resposta a uma série de questionamentos intelectuais colocados por N outros autores que o precederam, né. Tem um livro, ficou famoso uns anos atrás, hoje caiu meio que em desuso, chama Prefácio a Platão, do Eric Havelock. E ele diz textualmente ali, é uma tese meio bombástica também, mas faz um certo sentido. Ele diz textualmente ali que o objetivo de Platão, como o de Tucídides, era suplantar o Homero como educador da Grécia. Né? Platão pela filosofia, Tucídides pelo que a gente chamaria de historiografia, ou pela análise da realidade. Né? É nada mais, nada menos do que suplantar Homero. Quer dizer, seria o equivalente hoje a alguém, sei lá, fazendo uma comparação bem grosseira, tá? Bem tosca, mas alguém querer se colocar no lugar da Bíblia, né? Como formador do homem comum do dia a dia. Tudo bem? Beleza, obrigada. Então, quer dizer, é uma resposta, é uma provocação no bom sentido, por um lado, e ao mesmo tempo uma resposta constante, uma tentativa de demonstrar que pode haver algo melhor do que aquilo que foi oferecido antes. Se a gente quiser, tem um trecho no próprio Heródoto, de novo no livro 2, né, em que Heródoto já dá uma tacada em Homero, né, ele já dá uma cutucada em Homero, quer dizer, olha, a historia é melhor do que ouvir a musa e produzir um relato sobre a guerra de Troia. No finalzinho do livro 2, parágrafo 112 ao 120 do livro 2. O que Tucídides faz é uma espécie de uma atacada em relação a Heródoto, em relação a Homero, em relação a Hecateu, em relação a vários outros autores. Quer dizer, olha, em bom português, minha metodologia é superior e, portanto, o meu relato é mais preciso. Portanto, aquilo que eu produzo, né, chega a conclusões mais interessantes. Fica mais redondo isso? Não, perfeito, obrigada. Não por isso, qualquer coisa manda bala. Beleza. Né? Então, voltando, né? No livro 5º, o parágrafo 26, é aquilo que a gente chama de segundo prefácio. Né? No livro 5º tem vários problemas, né? Talvez não tenha sido acabado, eu não vou entrar nesse mérito de novo com vocês, né? Mas é o chamado segundo prefácio, ou seja, um segundo começo da obra, bem entre aspas. Por quê? Porque até ali, né, os gregos estavam em paz, era a paz de Nícias. Né? A partir dali, a guerra recomeça, como eu comentei semana passada, né? 6 anos de uma paz que deveria durar 50, né? Em 6 anos os gregos retomam a guerra. E aí Tucídides de novo faz um balanço, né, daquilo que ele vai narrar, como ele vai narrar, o que aconteceu com ele. O que ele diz lá no comecinho do 26? A história desses eventos foi escrita também pelo mesmo Tucídides, dos eventos depois da paz de Nícias, né? Quer dizer, os primeiros ele já relatou, né? Ele está falando do depois. Tucídides ateniense, em sua ordem cronológica por verões e invernos. Se você seguir o relato, você vai ver, no verão X aconteceu isso, no inverno X aconteceu aquilo, né? A divisão que ele estabelece para a história dele. Até a época em que Lacedemônios e seus aliados puseram fim ao domínio ateniense e tomaram as longas muralhas e o Pireu. Ele está dizendo com todas as letras, né? Até o final da guerra. Né? Eu escrevi até o final da guerra. Quando os Lacedemônios puseram fim ao domínio ateniense e tomaram as muralhas e o Pireu, nós estamos no ano de 404 a.C., né? É o fim da guerra. 427 anos de guerra. Ele está dizendo. Quem escreveu esse relato é o mesmo cara que iniciou lá atrás. Tem um problema textual aqui, talvez, né, diferença de rolos nos manuscritos, diferenças, né, por alguma razão ele sentiu a necessidade de colocar esse caput, né, esse cabeçalho, né, de novo, para marcar a autoria da obra. Tá? Então ele começa com o carimbão nessa primeira frase. Até aqueles eventos, a guerra durou 27 anos ao todo. E aí vai. Né? Se alguém julgar que não é a mesma guerra, veja, analise X. Ele vai descrever vários eventos. Tá? Vai dar as suas razões. Agora vejam o que ele diz no finalzinho. Vivi a guerra inteira. Né? É um dos pouquíssimos trechos em que ele fala em primeira pessoa. Né? Só aparece aqui e lá no 22, não por acaso. Né? Entre o 20 e o 22, não por acaso. E no primeiro parágrafo, lógico, né? Tucídides atenienses, por aí vai. Né? Vivi a guerra inteira, tendo uma idade que me permitia formar meu próprio juízo
e seguia atentamente, de modo a obter informações precisas. No original, de modo a conhecer com precisão, né, akribos, né, de modo a conhecer com exatidão tudo que eu queria descobrir, tá certo? De novo, é a mesma ênfase na necessidade do trabalho meticuloso, é uma retomada, ainda que muito mais rápida, ainda que muito mais resumida daquilo que ele disse lá no 1.22. Algumas notas particulares, né, aquilo que eu falei para vocês, atingiu-me também uma condenação ao exílio, né, por conta de Anfípolis, lá em 424, né, quando do evento com Cleão e tudo mais, né, e diante de minha familiaridade com as atividades de ambos os lados, especialmente aquelas do Peloponeso, em consequência do meu banimento, graças ao meu ócio, pude acompanhar melhor o curso dos acontecimentos. Quer dizer, ele pôde, né, ele não disse exatamente o que é essa familiaridade, né, ele não disse se ele esteve em ambos os lados, se ele visitou ambos os cenários de guerra, todos os cenários, seja a Sicília, seja a Grécia, seja o que for, né, se ele conversou com pessoas de ambos os lados, se ele teve acesso a comandantes de ambos os lados, ele não descreve os detalhes do que seriam esses ambos os lados. Mas como um, digamos, bom juiz, né, todo history antigo, ele é uma forma de juiz também, né, ele julga o passado, o que deve entrar, o que deve sair da história, né, o que vale a pena ser relatado e como vale a pena, né, como um bom juiz, ele diz, olha, eu conheço ambos os lados. Como ele conhece, a gente pode presumir, mas é presunção nossa, né, pode presumir que tenha sido feito com base naquilo que ele disse lá em 1.20.22, tá certo? A gente presume que ele esteja mantendo aqui a mesma metodologia que ele enunciou lá atrás. É uma presunção, pode se verificar ou não, tá? Mas, de novo, todo o acento está em quê? Na dificuldade da tarefa, né, e na necessidade de aquilatar ambos os lados, ter o contato autóptico, digamos assim, o mais amplo possível, né? A ênfase está na necessidade da autopsia, do testemunho próprio, auditivo ou visual, pouco importa, é o testemunho próprio, e a dificuldade que é de se chegar, né, a esse testemunho. Quer dizer, eu vivi a guerra inteira numa idade que me permitia formar meu próprio juízo, quer dizer, eu não vivi a guerra inteira desde que eu tinha 4 anos até os 31, né? Se eu vivesse a guerra desde os 4 aos 31, talvez eu não fosse capaz de relatar a guerra, eu não tinha juízo perfeito, eu era uma criança, tudo bem? Talvez por isso essa ênfase tão precisa, né? Tendo uma idade que me permitia formar meu próprio juízo, quer dizer, eu já era maduro, já devia ter, sei lá, 20 e pouco, 30 anos, pouco importa, né? Eu já tinha uma certa idade, né, que eu conseguia raciocinar sobre o que estava acontecendo e aquilatar com precisão, né, os terrenos em que eu estava pisando. Beleza? Até aí, de novo, é sempre a ênfase, né, se você quiser resumir em uma frase, no conhecimento com clareza, né, na questão de ser capaz de ter um mínimo de lucidez a respeito daquilo que está em jogo. Tranquilo, moçada? Né, então, primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, esses 2 trechos, né, a questão do conhecimento claro, do conhecimento lúcido como ponto de partida para qualquer outra empreitada. Moçada, podemos voltar para outro texto, só rapidinho, só para eu comentar alguns pepininhos com vocês. Como eu falei, o outro texto é a parte polêmica, digamos. Né? Só para iniciar alguma reflexão, peguei um textinho, é uma entrevista, né, do professor da Unicamp, o Marcos Nobre, que ele deu para o portal A Pública, né, em março, está disponível para vocês, está linkado também, fiquem à vontade para estar lá no programa, né? E o portal pergunta para ele, né, a estratégia do queridão é a mesma do queridão de lá, né? Ele falou, é a mesma, igualzinho. E ele descreve. O problema é a conclusão, talvez, né? Se não tiver esse grande acordo de forças do campo democrático, o queridão está reeleito. Tem que ter um acordo nacional para que uma candidatura do campo democrático vença em 2020. E é necessária uma investida contra essa sua base de sustentação, porque ela não é monolítica. Em bom português, ele defende veementemente a ideia que está no Maquiavel, inclusive, né, quando você tem um inimigo muito grande, muito poderoso, você se reconcilia com todos os seus inimigos menores, né, para que vocês vençam esse inimigo maior. Uma vez vencido esse maior, aí sim vocês se matam entre vocês, né, disputam forças como tal. Se você for forte o suficiente para fazer frente a esse inimigo maior, bem,
Então, aí esse inimigo talvez não seja tão grande quanto parece, né? Vocês estão em igualdade de posições, vocês podem duelar frente a frente. Tudo reside no primeiro problema que eu acabei de comentar com vocês, na capacidade de aprender de modo lúcido qual é a sua posição no mundo. Você é um dos polos da briga, ou você está no barco junto com todos os menores que têm que se unir contra o maior. Tudo reside na lucidez, na apreciação da realidade. Tudo bem? Peguei esse, para falar um pouco desse tema, eu sei que no contexto de hoje nosso, esse tema dá um panaço para a manga, eu não vou nem defender a conciliação, nem a não necessidade dela, eu deixo só para a gente refletir, né, e cada um tem sua própria visão. Eu peguei um trecho, que talvez não seja tão conhecido dos Tucídides, não é tão populado, mas é igualmente importante, que está lá no livro 4º, né, é um discurso de Hermócrates, aquele mesmo Hermócrates que aparece em diálogos platônicos, né, no Timeu e no Critias, por exemplo. Ele é um personagem de diálogos platônicos, talvez fosse amigo de Sócrates, né, Hermócrates de Siracusa, tudo bem? Um dos estrategos de Siracusa. Só para voltar, eu achei um mapinha da Sicília, né, melhorzinho. Vocês lembram do mapa da guerra, né? Siracusa está aqui, nessa zona cinza, que é a zona de colonização grega, né? Como eu falei, essa região aqui cartaginesa, a região do centro, né, os sicanos, uma região de povos pré-gregos, tudo bem? Nesse mapa da Sicília, a gente vê com mais vagar, né, a cidade de Siracusa está aqui, né, e essa conferência, ou esse encontro de vários povos se dá nessa cidade de Gela, que é uma espécie de ponto de encontro central entre as cidades gregas aqui mais próximas da Grécia e as outras cidades gregas, como Sedinunte, como, né, Heracleia, como Agrigento, né, que estão na zona ocidental da Sicília. Tá? Gela fica numa espécie de meio do caminho, tudo bem? Então, voltando lá. Esse trecho do Tucídides é conhecido, esse discurso, melhor dizendo, é conhecido como uma das partes da chamada Conferência de Gela. Né? Esse nome é moderno, esse nome não está no historiador antigo. Tá? Vários povos se reúnem nessa cidade no ano de 424 a.C., o ano aqui importante, né, numa tentativa de chegar a uma reconciliação. Qual que é o problema que está em jogo? Eu havia dito para vocês, nesse mapa a coisa é mostrada, né? Desde o início da guerra do Peloponeso, a Sicília está no horizonte dos atenienses. Né? O problema econômico lá envolvendo Mégara e tudo mais, né? Desde o início da guerra, a Sicília está no horizonte dos atenienses. E em 427, os atenienses já haviam mandado uma primeira expedição de reconhecimento à Sicília, que partiu com 40 naus. Tá? Não é pouca coisa. Cada nau, uma média de 100, 200 pessoas, façam a conta, aí vocês vão ver que é um belo de um exército. Tá? Em 427, os atenienses já estão enxuriçando na Sicília, já estão sondando a Sicília, né? E já tem gente de orelha em pé. Uma dessas pessoas é esse sujeito chamado Hermócrates, que é um dos generais de Siracusa. Hermócrates vai fazer um discurso que, assim, é paradigmático do ponto de vista maquiavélico, digamos, né, como eu acabei de colocar. Ele diz com todas as letras, né? Eu venho de uma cidade muito poderosa, Siracusa, que embora seja uma colônia de Corinto, embora seja uma colônia dórica, é uma democracia talvez semelhante a Atenas, não sabemos exatamente como, mas é uma democracia, é uma cidade, nesse momento, regida por uma constituição democrática, né, depois do abatimento dos tiranos, de Gelão, 466, ela é uma cidade democrática, depois vai voltar à tirania, tem um N de problemas na jogada, mas enfim, ele, Hermócrates, se coloca como a voz de uma cidade muito poderosa, que, digamos assim, baixa a bola, né, ele fala, não, peraí, vamos dar um passo atrás, é melhor, né, eu, como porta-voz da minha cidade, a gente unir todo mundo aqui na Sicília contra o perigo maior, que são os atenienses, isso em 424, vocês lembram? A expedição à Sicília vai se dar 10 anos depois, 415, aquela grande expedição que a gente viu na segunda-feira, né, 10 anos depois. Já em 424, 10 anos antes, Hermócrates já está de orelha em pé com o perigo que os atenienses representam. Então ele vai falar, bom, melhor a gente se unir agora, tentar o máximo de alianças possível com os povos que não são gregos, os povos que habitam nessa região verde, né, para que nós, sicilianos, possamos fazer frente aos atenienses, é uma espécie de doutrina Monroe, né, da antiguidade, dizer Sicília para os sicilianos, tudo bem? Vamos tentar nos unir da melhor forma para bater de frente com os atenienses, caso contrário vai todo mundo rodar, vai todo mundo ser escravizado pela mesma potência, tá?
Ele faz esse discurso centrado nesse argumento. A questão é como ele encaminha, né, o interessante é como ele encaminha essa proposta. Só destaquei algumas partezinhas aqui para vocês, né, proponho-me falar no interesse geral, é sempre a tônica na salvação geral, né, assim como no golpe oligárquico de Atenas, né, vamos conciliar nossos interesses antagônicos, né, salvar a Sicília inteira, né, cuidado com a hostilidade natural, né, que pode servir para o inimigo e tudo mais, né. A desunião é causa principal da ruína, né? Deveremos reconciliar-nos indivíduo com indivíduo, cidade com cidade, juntarmos-nos num esforço comum para salvar a Sicília. É uma tarefa tremenda, né? Imagina você botar no mesmo barco pessoas que até então se odiavam ou se odeiam. Como que você, né, sossegue? Tem coisas que beiram impossíveis. Se a gente transpor isso, se a gente transpuser isso aqui para a contemporaneidade, tem coisa que, né, pessoas que não descem, enfim. Não censuro aqueles que desejam dominar, mas sim os mais ansiosos por submeter-se. Na verdade, é íncito à natureza humana, a mesma psicologia de Tucídides que a gente viu até agora, né? É natural a psique humana mandar sempre nos que cedem, como também o é prevenir-se contra aqueles que estão prestes a atacar. Não censuro quem quer mandar, mas quem não se defende. Veja, isso é uma constatação que vai naquela mesma linha da realpolitik que a gente vinha conversando em outros carnavais, quer dizer, atenienses, seres humanos em geral, né, vão para frente, vão para se acham corajosos, são pretensiosos, são, né, para ficar no argumento que eu venho repisando há muito tempo, né, o argumento do Diodoto, por exemplo, nada refreia as paixões humanas, elas são ingovernáveis, como ele diz, né, a mesma psicologia tucidiana até esse momento. Nada refreia. Você só tem um elemento para refrear isso, quer dizer, quer declarar guerra? Perfeitamente, vamos para a guerra. Né? Não censuro quem deseja mandar, é inerente à natureza humana. O problema é querer submeter, o problema é não se defender, o problema é aceitar que o outro venha para cima. Em bom português, o que ele está dizendo? Né? Se tem alguém que quer vir para cima, você não tem outro recurso. Ou você vai para cima também, ou você aguenta as consequências. Numa historinha que aparece no livro terceiro do Políbio, nós temos a versão, digamos, edulcorada, a versão, digamos, destilada dessa passagem. É uma história envolvendo Aníbal, né, em que Aníbal submete seus soldados a uma prova. Ele diz que para os seres humanos há sempre 3 opções. Né, ele tira uma conclusão de um evento específico, levando ela para o nível geral, né, na boca do Políbio. Há sempre 3 opções para quaisquer cidadãos, para quaisquer comandantes, né, mandar, morrer ou aguentar a arrogância dos inimigos. Tudo bem? Mandar, né, vencer, morrer ou aguentar a arrogância dos inimigos. É trágico, né, a gente se vê constrangido, claro, a uma situação tão claustrofóbica como essa, né? Talvez no mundo civilizado houvesse muitas outras opções, né? No mundo com mínimo de, né? Talvez a gente tivesse muitos outros meios para poder respirar com um pouco mais de liberdade, mas talvez feliz ou infelizmente o nosso mundo ainda, né, caminha por essas malditas linhas que já estão enunciadas aqui, né? Enfim, continuando. Nosso dever, né, temos que, a tônica é sempre, né, a união entre todos, chegar a um acordo entre todos. Se algum de, né, e ele arremata, se algum de vós alimenta convictamente a esperança de que pode obter qualquer vantagem insistindo intransigentemente em seus direitos ou apelando para a força, não vá sofrer uma amarga decepção enleada por sua expectativa, pois deve saber que muitos homens antes, perseguindo com a vingança aqueles que os prejudicaram, ou em outros casos esperando obter alguma vantagem no exercício do poder, no primeiro caso não somente não conseguiram vingar-se, mas perderam todas as possibilidades de salvar-se. E mais perderam o que já possuíam. É o mesmo projeto de Péricles, é o mesmo projeto de Diodoto. Cuidado com o elemento passional. Né? Quem acredita na expectativa, quem acredita no acaso, quem acredita nas próprias competências, prescindindo dos demais, mais cedo ou mais tarde vai entrar pelo cano. Vai perder não só o que tem, mas, né, ainda corre o risco de ser escravizado ou ser simplesmente exterminado. Né? Cuidado com o elemento passional. Só algo projetado ou conceitado intelectualmente, leia-se, uma concórdia comum, um movimento comum, de novo. Né? Assim como Péricles propõe a democracia como projeto, também Hermócrates coloca essa união de todos os sicilianos como projeto. Né? Não é um projeto como o de Péricles, evidente, não tem envergadura formativa
do projeto de Péricles, mas é um projeto para aquele momento, né? Quer dizer, é uma ideia em torno da qual a Sicília poderia repelir um perigo maior, tá? Quer dizer, se alguém tem alguma esperança, ou seja, se alguém se fia no elemento passional, cuidado para não, né, não ser pego com as calças na mão, literalmente. E por fim, né, pretendo ceder até onde for razoável e peço a todos vós que sigais o meu exemplo e vos submetais a isto como as mãos não como as mãos do inimigo, mas por vós mesmos, né? Qual que é o perigo maior? Nós temos que escapar à estasis, escapar à guerra civil, o grande problema que perpassa todas as narrativas das histórias, né, que vai afetar inclusive Atenas, 411, né, o que Atenas vivencia em 411 é uma guerra civil, né, uma estasis, né, oligarcas de um lado, né, democratas do outro, é o que a gente viu em Corcília, é o que a gente viu em tantos outros carnavais, quer dizer, essa polarização extrema que acaba destruindo a sociedade, no caso aqui põe a Sicília inteira a perder. Tá certo? O argumento de Hermócrates, nesse momento, fez sentido, e os siciliotas, persuadidos por seu conselho, chegaram a uma união entre eles. Eles construíram, né, eles, entre aspas, perceberam o perigo, isso em 424, e deixaram de lado as guerras particulares para se focar no inimigo comum. Tudo bem? Deixaram de lado para se focar nesse problema comum. A questão é que, em 424, entre 427 e 424, os atenienses estavam enxuriçando na Sicília, estavam sondando a Sicília, mas não tinham ainda chegado à Sicília, de fato, como uma invasão. Hermócrates já vê no horizonte a possibilidade de uma invasão, mas, de fato, os atenienses ainda não tinham invadido a ilha. Tá? Não contente de expor o pensamento dos sicilianos, que, né, chegam a um consenso, detalhe, Tucídides tem um subtexto aqui, né, os sicilianos eles são marcados por gregos de um lado e não gregos de outro, sejam cartagineses, sejam sicanos, né, povos não gregos, né, no resto da Sicília. Tem um subtexto aqui, olha só, eles que são, né, habitam uma região de povos mistos, conseguiram chegar a um acordo intelectual, um acordo, a uma homónoia entre si. O que acontece com os atenienses? A tal ponto chegaram os atenienses, por causa de sua boa sorte, que não admitiam qualquer empecilho aos seus propósitos. Sem ponderar se suas forças eram poderosas ou deficientes, pensavam que de qualquer modo iriam conseguir o fácil e o difícil. A causa desse estado de espírito foi o sucesso que, contra a própria lógica, coroou a maioria de suas iniciativas, incutindo-lhes a força que a elpis dá. Quer dizer, é a eutichia de um lado, né, o sucesso vindo do acaso, o sucesso fortuito, eutichia, alguma coisa que caiu no colo dos atenienses, de um lado, sucesso esse bafejado pela esperança. Né, aqui é inevitável, né, Tucídides tem um olho na expedição de 415. Né. Se você for ao livro 6º, vocês vão ver que tem um outro discurso de Hermócrates lá no livro 6º, em que ele, e ali em 415, ali, né, já às vésperas da invasão, ele tenta de novo, né, o quadro mudou, são 10 anos dessa primeira iniciativa, né, aqui pela primeira vez os sicilianos se unem, os atenienses veem essa união, falam, opa, melhor a gente não se meter a besta, vamos devagar, tal, voltam, tentam replanejar, depois, né, você tem a paz, o cenário muda, enfim. Em 415, os atenienses, de novo, né, são uma ameaça, as notícias começam a chegar à Sicília de que vai haver uma expedição, e Hermócrates, de novo, né, faz um novo discurso, lá no parágrafo 30, 32, mais ou menos, dizendo, olha, a gente precisa se unir, a gente precisa, né, enfrentar os atenienses aqui em Tarento, a gente podia enfrentar eles aqui de primeiro, porque se a gente enfrentar aqui, eles não vão conseguir chegar até a Sicília, né, e a sua proposta é severamente atacada. Reparem lá no livro 6 o que acontece com a proposta de Hermócrates naquela conjuntura. Tem um sujeito chamado Atenágoras que diz, que bobagem, você acha que alguém vai acreditar nessa história? A primeira vez você já falou isso e, né, não aconteceu nada. Imagina, né, quem vai ser... Você acha que os atenienses vão ser tão ingênuos de virem até aqui atacar a gente? Para que todo esse medo? Para que toda essa covardia? Enfim, vejam lá o que deu. Né? Os sicilianos, por circunstâncias, conseguiram, né, só para resumir o fim da história, conseguiram se unir, conseguiram o apoio dos espartanos, e como eu disse, no final do livro 7, né, os atenienses vão ser exterminados até o último homem. Até Nícias, né, o comandante, vai entrar pelo cano nessa brincadeira. Tudo bem? Então, como eu falei, esse texto é só para... Né, não quero defender nenhum lado nem o outro, eu sei que, né, se a gente transpuser para a contemporaneidade esses argumentos, isso dá um panaço para a manga, para não falar em digestão, para não falar em
para não falar em outras coisas, né? Mas, como eu falei, era só para deixar um texto para reflexão. São 9 horas, se alguém quiser comentar alguma cosita, por favor, o faça, senão a gente já passa para o segundo texto. Deixa eu só ver aqui no chat, o pessoal está... Xenófilo, sim, todos os pré-socráticos, né, desde Homero, a gente consegue rastrear discussões sobre o problema do conhecimento. Essa reflexão é constante, né? Não tem como fugir dela, né? Parece que a ausência fabulosa está citando ligado ao ausência heróico, não sei. Ausência, eu não colocaria a palavra em termos heróicos, né? Tucídides tem seus heróis também, né? Se a gente olhar para Péricles, essa questão fica bem mais complicada, né? Fiquei com uma curiosidade aqui. Como o Tucídides, posto que ele estabeleça a como pressuposto, foi esse posto que é concessivo ou explicativo? Deixa eu entender. Posto que ele estabelece a autopsia como pressuposto, foi excepcional após o desafio 7 lançado algum tempo depois. Pensando não tem. Luciano. A visão falou, imagina se isso foi uma tranquila disputa ao longo dos séculos. Olha, ótima pergunta. A gente conhece, na antiguidade a gente conhece muito pouco da recepção imediata do Tucídides, né? Xenofonte, por exemplo, tem ele como uma referência, né? Tanto que continua, entre aspas, sem mudança nenhuma, né? Ele continua literalmente de onde Tucídides parou, né? Agora, eu não saberia dizer para você com relação ao ceticismo de modo explícito, né? Não saberia precisar se os céticos, até se os céticos se preocuparam com ele. Né? Quanto ao Luciano, né, tem como escrever história. Luciano ele forja um modelo tucididiano de historiador, né, parece que ele tem Tucídides como cânone, mas antes de Luciano você tem um problema de Dionísio de Halicarnasso, né, me parece. Dionísio de Halicarnasso, como um bom retor, e talvez por ser de Halicarnasso, tem várias discussões por aí, ele coloca Tucídides como exemplo do sujeito que escreve mal, né, do sujeito que pensa mal, por isso escreve mal, a ponto dele reescrever parágrafos de Tucídides, né, chega a ser rir de nervoso, né, quando você está lendo sobre Tucídides do Luciano, porque ele fala, olha, se ele fosse escrever bem, ele escreveria esse trecho desse modo, ele apresenta o trecho de Tucídides e reescreve de uma outra maneira. Agora, Dionísio não é um cético necessariamente, né? Então, eu não saberia te dizer. Eu sei que Luciano endossa. No Renascimento, Tucídides é muito valorizado, é um autor muito apreciado, sobretudo depois da tradução do Lorenzo Valla, né, que é de 1470, 80, mais ou menos, contemporâneo ao nascimento de Maquiavel, né? É um autor muito valorizado. E me parece que o prestígio dele só cresceu. Se não me falha a memória, só cresceu. Agora, eu não saberia dizer, assim, pontualmente, com relação a Montaigne, né? Montaigne, se não me falha a memória, não menciona, né? Não tem, se não me falha a memória, mas teria que pegar algo mais preciso, tá? A Fernanda pergunta, a questão da letra foi retomada por Heidegger com o sentido de desvelamento. Seria essa mesma tradução adequada da palavra? Se não estaria, de certa forma, nas reflexões metodológicas? Sim e não. Né? A ideia de aletheia como desvelamento é uma tentativa pelo Heidegger de, sem querer entrar no Heidegger, pelo amor de Deus, não é minha praia, eu vou falar como leitor, né? Me parece que é uma tentativa de tradução etimológica, mas essa etimologia, né, o não ocultamento, né, a aletes, né, o não esquecimento, ela já está meio que pressuposta por vários autores, sobretudo o Hesíodo e talvez Homero. Me parece que o Heidegger tem o Hesíodo muito em mente quando ele escreve o que escreve, talvez Heráclito, talvez Parmênides, talvez Homero também, mas eu acho que o centro ali é Hesíodo. Agora, eu tenho a impressão de que qualquer grego sentia esse sentido etimológico da palavra, né, forjada por não ocultamento. O fato é que, ao mesmo tempo, você tem uma percepção corrente, que vai aparecer na metafísica de Aristóteles, ele menciona isso em várias passagens, de aletheia como pura e simplesmente a equação entre o que se diz e o que se faz, né, entre o que se diz e a realidade, sem maiores questionamentos em relação ao que seja a realidade, ao que seja a dicção. Né, aparece na metafísica... não vou lembrar a passagem agora, mas eu posso te rastrear, se não me engano, no livro terceiro,
que ele diz, né, a aletheia, né, o que a gente entende por taletés e topseudos, taletés quando você diz algo que corresponde à realidade pressupondo sempre um conhecimento comum, pressupondo sempre um conhecimento partilhado por todos e inquestionável. Sempre que você diz algo que corresponde ao que você vê, ao que você vivencia, você enuncia a aletheia. E sempre que você diz algo que não corresponde, algo que desdiz, algo que, né, distorce o que você vê, o que você vivencia, você enuncia topseudos. Então, é difícil responder essa questão no caso do historiador. Eu diria que tem um pouco de cada. Um pouco de cada por quê? Desvelar, no sentido de ser capaz de enxergar o que está além do seu próprio testemunho autóptico, ou seja, desvelar o que está por trás do relato de um informante, talvez, né, e aí entraria o sentido de desvelamento, mas no sentido de equação entre realidade e discurso, chamemos assim por simplificação, quando o historiador precisa compor um relato. Quer dizer, ele precisa compor um relato tendo sempre em mente aquilo que ele vivenciou, aquilo que aconteceu, usar um exemplo bem tosco, bem grosseiro. Eu tenho que chamar de batalha o que é uma batalha. Eu tenho que dizer se os atenienses venceram, dizer que os atenienses venceram, e não inventar que os espartanos venceram. Para pegar um exemplo contrastivo, né, a figura de Ctesias, né, um sujeito contemporâneo, talvez do próprio Heródoto, né, Heródoto fala que na Ásia haviam formigas do tamanho de cachorros, né, formigas que escavavam a terra e descobriam ouro. Imagino que Tucídides olhasse para isso e falasse, pelo amor de Deus, o que esse cara, né, o que deram para ele tomar que ele foi soltar uma pérola dessa, tudo bem? Então, Tucídides, não dizer que há formigas que fazem, hoje chama-se fake news, né, hoje chama-se X, né? Então, Tucídides, me parece que, do ponto de vista dessa aletheia como equação entre realidade e discurso, ele não cederia em momento algum a produção de fake news, né, a dizer que tem formiga X, formiga Y e tudo mais. Né, ao passo que outros historiadores não teriam lá muito escrúpulo. Tem um velho problema sobre qual o tipo de objeto coberto pela historiografia antiga. Né, você teria, sei lá, grosseiramente duas grandes correntes. Uma corrente pragmática minoritária, Tucídides e Políbio seriam os exemplos mais paradigmáticos, talvez as helênicas de Xenofonte também, né? Uma historiografia atenta exclusivamente a fatos políticos militares, né? Guerras e decisões, basicamente. É uma historiografia que não inventa, seja lá o que você entender pela palavra inventar, que já é um outro pepino. Essa historiografia que o Gabriel menciona, né, que o Luciano coloca como o cânone ideal, né, que segue esse preceito autóptico de Tucídides, quer dizer, o historiador, ele simplesmente reporta a realidade e acabou, ele não acrescenta, né, ele simplesmente constata, ele não põe nada a mais, ele não inventa, ele não é um poeta, ele não é um criador de mitos, ele não é um forjador de narrativas. E uma outra tendência, talvez majoritária, representada, digamos, o próprio Heródoto fica na zona de fronteira, é difícil classificar ele, mas, né, talvez a Ciropedia de Xenofonte, Teopompo no século IV, Timeu de Tauromênio, Filarco de Atenas e vários outros historiadores, que seria uma historiografia que a gente chamaria tranquilamente de romance histórico, né, ou de novela histórica. É difícil dar um nome para isso com precisão, mas seria uma historiografia que não está tão preocupada com o que nós entenderemos, talvez, por realidade. Uma historiografia cujo débito com a poesia épica, com a matriz épica comum a toda a grande narrativa, cujo débito com a poesia épica é muito maior, quer dizer, o relato é muito mais solto. O caso de Ctesias, por exemplo, teria, né, conhecido pelas... Né, teria forjado a ideia do Ciápodes e tantos outros monstros e personagens e tudo mais. Né, quer dizer, você tem uma... Agora, é difícil dizer qual que é o objeto historiador, qual que é a noção de verdade dos antigos, só para ficar na questão inicial. Percebe? Tem tantos pontos de problema aí no meio do caminho que é difícil colocar, beleza? O André fala sobre a história dos historiadores no Renascimento para os céticos, o preceito de Cícero. A história magistral Ita fosse muito mais usada do que Tucídides. O Luciano também era muito citado. Tucídides, então... não sei, né, a história magistral Ita e do Cícero vem do Políbio, né, que por sua vez é leitor dele, Tucídides também, em certo sentido está por trás do 1.22.4. É difícil a gente fazer a mediação precisa, que Cícero era muito lido no Renascimento é fato, isso é fato. Agora, o fato dele ser muito lido e muito citado não quer dizer que quem o leu e quem o citou desconhecesse os outros autores, percebe? Tem vários buracos aí que ainda falta
ainda falta estudar. Então, eu prefiro, eu deixo para vocês essa discussão, eu não vou meter a mão nesse vespeiro. Então, meus caros, o que eu tinha preparado para vocês é isso. Eu espero sinceramente, né, como eu disse no começo, que tenha sido mais interessante do que a novela. Olha que eu estou colocando o padrão lá embaixo, mas enfim, tenha sido mais interessante, né, perder e passar essas 2 horas conversando sobre isso do que assistindo novela. Só posso agradecer a todos pela paciência, pela boa disposição. Foi excelente poder conversar com vocês, surgiu muita coisa aqui, muito interessante. A minha gratidão é praticamente inexprimível com relação a tudo isso, né? E, assim, agora, né, fiquem à vontade gostaria muito de ouvir de vocês críticas, sugestões, ideias para futuros cursos, né? Eu tenho, né, é incrível, consegui reunir 100 pessoas por esse tema. Eu comentei no primeiro encontro, né, eu não sabia quantas vagas abrir, eu falei, pô, vou abrir umas 20, imagina, né, não vai ter tanta gente assim. Aí eu vi que o Google Meet comportava mais gente, eu falei, puta, vou botar 100, vou passar vergonha, ficou aquela coisa, né, que surpresa ter visto vamos dizer, em 15 minutos as vagas se esgotaram. É uma coisa realmente surpreendente, não tinha dimensão de como isso poderia ser interessante. Espero que tenha sido, espero ter cumprido bem o meu papel, aquilo que eu me predispus, né? Tenho várias ideias sobre cursos, estou vendo, pulo lá as ideias aí, tenho várias ideias sobre cursos futuros, eu gostaria muito esses projetos de extensão me atraem muito por várias razões. Estou me adaptando com a internet, acho que, né, a gente precisa começar a explorar mais essas possibilidades. Enfim, quero ouvir de vocês, né, o que não só esses textos provocam, mas qualquer crítica, quaisquer sugestões, fiquem absolutamente à vontade, mandem bala, né, que estamos aqui para isso. E eu só posso agradecer, né. Valeu. Breno. Oi, pois não. Se você me permite uma pergunta, não sobre a aula de hoje, mas no geral em si, eu fiquei muito surpresa segunda-feira quando eu li o texto e me deparei com o termo cidadãos de bem. Desde quando esse termo é utilizado? Principalmente nessa descrição, né? Eu arriscaria dizer, assim, com 90% de certeza, eu arriscaria dizer que é problema na tradução. Onde exatamente está esse trecho? Me dá o trecho que eu te pego no texto grego de cara, já fica mais simples. Eu não estou com ele aberto, foi uma coisa que me pegou muito na aula passada, que eu acabei não comentando, mas acho que é uma nota. Ah, tá, então pior ainda. Se é uma nota, aí o tradutor é coisa do tradutor. É o tradutor ou o anotador, qualquer estudioso que fez as notas, entendeu? Você tem uma expressão que até se prestaria a isso do grego antigo, que é o kalos kagatos, né, o cidadão por definição, né, o cidadão excelente, virtuoso, respeitável, enfim. Você tem até uma expressão no grego que se prestaria a uma tradução como essa. Agora, traduzir isso nesse nosso contexto tem outras conotações, né? Mas, assim, se porventura apareceu no texto, localiza para mim, por favor, me manda um e-mail depois se você quiser. Claro, eu mando e-mail. Localiza para mim o texto, aí eu vejo no grego, eu te passo o que tiver no grego de cara. Mas eu tenho quase certeza que em Tucídides não aparece kalos kagatos, não aparece essa expressão no texto dele. Então, assim, em bom português, é a responsabilidade do tradutor ou de quem fez as notas essa opção, entendeu? Então não tem nada a ver com Tucídides. Beleza? Entendi. Obrigada.